Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Bem, para entendermos melhor, antes de apresentarmos os slides, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem a Bíblia em Hebreus, capítulo 8. Hebreus, capítulo 8. Versículo 5 diz o seguinte: os quais ministraram em figuras e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quanto estava para construir o tabernáculo. Pois diz eles: ver que faças todas as coisas de acordo com o método que te foi mostrado no monte. Então o tabernáculo é uma sombra, é uma projeção de uma realidade perfeita que haveria de vir. Vamos ler mais uma vez Hebreus 10, primeiro versículo. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeito os ofertantes com menos sacrifícios, que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Pois bem, vamos entender aqui o tabernáculo. O tabernáculo era um santuário espiritual que foi instruído, conforme o texto bíblico nos diz, por Deus a Moisés. Pode liberar, tá? O slide. Foi instruído por Deus a Moisés. Agora, esse tabernáculo era apenas um protótipo, um arquétipo de um santuário que existe nos céus. Quando Moisés está no monte, Deus o direciona em todos os detalhes, sobre todas as medidas, sobre todos os utensílios, sobre a matéria, né, dos objetos, a matéria da madeira, todos os detalhes, inclusive as cores, todos eles têm uma representação. E a Bíblia nos diz em Hebreus que é tudo sombra, né, daquilo que haveria de vir, ainda que haveria de ocorrer. Essa é uma figura de linguagem chamada tipologia. São fatos que ocorrem no Antigo Testamento, fazendo alusão ao que ocorreria no futuro, que é no Novo Testamento. Então, qual a importância de entendermos tabernáculo? É importante porque no céu existe um tabernáculo onde nós estaremos lá, cultuando e adorando a Deus. E é importante porque toda adoração judaica e cristã, ela está fundamentada justamente no que Deus apresenta no tabernáculo. Eis aí uma imagem do tabernáculo, e eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem a Bíblia, justamente nessa referência, Êxodo 25, versículo 9. Êxodo 25, versículo 9. Existe uma réplica bem original à Bíblia, sabe, bem autêntica, com todas as medidas, com todos os detalhes, lá em Jerusalém. Infelizmente, como o pastor Marcos, responsável pela caravana que nós estaremos realizando em novembro do ano que vem, ele diz bem assim, que ele já foi mais de 40 vezes a Israel, 70, né? 40 foi outro pastor que estava lá com ele, né? Foi mais de 70 vezes a Israel. Só esse ano ele já voltou lá mais umas 2 ou 3 vezes, e ele nos diz que sempre há algo novo a conhecer. É incrível. Os lugares bíblicos nós vamos conhecer, mas existem museus,
como por exemplo existe essa réplica que nós não conhecemos, não fomos. Eu tenho esse profundo anseio de voltar lá, né, justamente para conhecer, esse tabernáculo, poder experimentar e vivenciar essa realidade, juntamente com alguns irmãos que estarão conosco nessa viagem maravilhosa. Então, Êxodo, versículo 25, 9. Olha o que nos diz: segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então, a construção, a edificação do tabernáculo não é mediante a vontade humana, não é mediante o desejo humano, não é mediante a criatividade humana. Ao contrário, todos os detalhes, todas as instruções foram preditas e apenas competia ao homem cumprir com os detalhes, né, sobre o tabernáculo, ok? Então, vamos ao próximo slide para compreendermos melhor. Visão externa do tabernáculo. Essa é a visão, né, bem superior do tabernáculo. Veja bem, aqui é justamente a primeira porta, o primeiro acesso, aquilo que nós chamamos de caminho. Depois tinha essa aqui, verdade. E lá dentro tinha a porta chamada vida. Então, esses locais aqui, nenhum gentil poderia entrar por essa porta. Essa porta era de acesso único. Amém? Amém? Está entendendo aí? Essa porta aqui era de acesso único aos judeus tementes a Deus, aos judeus fiéis. Se fosse um judeu em pecado, ele não poderia nem entrar nessa porta. Então, essa porta caminho não é para gentios, não é para judeus, levianos, promíscuos, é para os judeus fiéis. E aqui ele entrava, mas ele não podia passar daqui. Ele ficava somente aqui. Aqui era o altar do holocausto, onde ele entrava com um propósito. Qual era a finalidade? Era oferecer o sacrifício pelo seu pecado, pelo pecado da sua família. Então ele entrava para oferecer esse sacrifício, acompanhado evidentemente dos sacerdotes. A partir daqui só poderia entrar os levitas e os sacerdotes. Aqui nós temos uma bacia que era chamada bacia da purificação, que depois do sacrifício eles lavavam as mãos e lavavam os pés, e assim eles entravam. Essa era a visão externa, essa é a visão externa em relação ao tabernáculo. Vamos mais adiante. Aqui é o altar do holocausto, simboliza justamente a cruz do Calvário. Vamos ver o paralelo que há entre Hebreus capítulo 10 Hebreus capítulo 10, versículo 10 e 12. Amém? Assim diz: nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta, o corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca jamais pode remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Amém? Então, o altar do holocausto representa justamente a cruz no Calvário. E quais eram os animais que eram sacrificados aqui? Principalmente o cordeiro. O cordeiro é o filhote do carneiro, que ainda não entrou na puberdade, ainda não tem poderes de reprodução. Então, esse é um animal inocente, ele tinha que ser puro, ele não poderia ter mancha, ele não poderia ter mácula, ele não poderia ter defeito algum.
Então, lá bem na frente, quando Jesus está no Calvário, né, ele está como um cordeiro. Interessante que um cordeiro sendo levado ao matadouro, ele vai em silêncio. E Jesus justamente percorre a via dolorosa, a gente andou por ela e nós vamos andar em silêncio, como um cordeiro, e a Bíblia diz como ovelha muda, né, foi levada ao matadouro. Então aqui ocorria justamente, né, o sacrifício, aquilo que Jesus fez por nós, sendo Cordeiro de Deus em nosso lugar. Diferente dos sacerdotes que faziam vários sacrifícios ao longo do dia, Jesus fez um só sacrifício. E os sacerdotes, os irmãos lembram, fazer esse sacrifício não apagava o nosso pecado, apenas representava o nosso arrependimento diante de Deus. Era uma alusão, a Deus, que um dia um sacrifício perfeito ocorreria e nenhum animal mais precisaria morrer em nosso lugar. Você lembra do Éden? Adão e Eva pecou, eles perceberam que estava nu. A primeira coisa que eles tentaram fazer por conta própria foram se cobrir. Toda tentativa de cobrir a nudez por conta própria não adianta. Eles usaram umas folhas e tentaram se cobrir. Pode disfarçar por algum tempo, mas a folha logo vai secar e já não vai servir para aquilo. Aí vem Deus fazendo o primeiro sacrifício da história. Quem faz o primeiro sacrifício da história não é o homem para Deus, é Deus para o homem. Vem Deus, pega um cordeiro puro, que não tem nada a ver com isso, mata o cordeiro e com as vestes daquele cordeiro com o couro daquele cordeiro faz as vestes para o casal, para cobrir sua nudez, seu opróbrio, sua vergonha. Então, da mesma forma, Deus é o primeiro a realizar o sacrifício e é o que realiza o sacrifício mais perfeito. O Calvário não é um homem sacrificando para Deus, é Deus sacrificando para o homem. Agora é Deus permitindo que o seu próprio filho morra para que a comunhão venha a ser restaurada. Agora, Cristo era tão perfeito, o Cordeiro de Deus tão perfeito, que uma só vez foi necessário, não há mais necessidade de nenhum inocente morrer em nosso lugar. Você vê o que é o pecado, o efeito do pecado, e o que era necessário para que alcançássemos a redenção. Ok? Então os homens chegavam até aqui, daqui já não podiam mais passar. Eles colocavam sua oferta no altar, no holocausto onde era consumido. Esse holocausto está muito bonito, não é um holocausto bíblico. Eu acho interessante no tabernáculo, gente, que Deus trouxe detalhes precisos, sendo muito exigente sobre o melhor que havia no deserto, em termos de qualidades, em termos de valores. Mas quando chega o holocausto, Deus diz bem assim: coloque pedras sobre pedras, e pedras sobre pedras, e pedras sobre pedras. Não havia nenhuma beleza no holocausto. Sabe por quê? Porque a beleza do holocausto era a oferta, era o sacrifício, era o cordeiro. Da mesma forma, ainda hoje, a beleza de todo culto não somos nós, não está em nós, mas está no cordeiro, que é perfeito, ou seja, ele é o centro das atenções. Isso aqui está muito lindo, não era assim, ok? Vamos para o próximo slide. Divisão do tabernáculo, aqui era o átrio, essa área era chamada de átrio, toda essa área de átrio. Aqui o altar do holocausto, aqui não dá para ver, também não está mostrando, era justamente a bacia de purificação. Segunda cortina era chamado verdade, caminho, verdade. E aqui nós tínhamos 3 objetos que era chamado santuário, nós vamos ver depois, e lá o santo dos santos, ok? Então vamos mais um pouco adiante. Depois que passava pelo holocausto, havia o lavatório, aonde o sacerdote, aqui é o sumo sacerdote, você percebe que as vestes são diferentes, e aqui é o sacerdote. E no lavatório, eles purificavam as mãos e os pés. Vamos ver a analogia com Hebreus 10, 19, 2, a alusão. Hebreus 10, 19,
22. Amém? Pode apagar essa luz, não vai me atrapalhar não, viu? Dá para ler, irmãos, aí? Qual lado? Ah, quem está ali não vê, né? Oi? Dá para ver? Tá melhor assim, né? Vamos lá, dá para ler aí também? Graças a Deus, que bom. Hebreus 10, 19, 22. Diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Ok? O lavatório, essa bacia da purificação aqui, ela era uma água limpa, era uma água pura, era uma água que até então não tinha sido utilizada. Naquele dia o sacerdote limpava suas mãos e seus pés juntamente com o sumo sacerdote, e lá adentrava. Após o sacrifício, lavando as mãos, entrava. E aqui a Bíblia vai fazer essa analogia novamente, sobre hoje. Nós temos que entrar na presença de Deus limpos, com as mãos lavadas, com os pés lavados, que no caso é a nossa consciência por meio da água pura. Ok? Próximo slide, entramos. Agora nós já não estamos mais no pátio, nós já não estamos mais no átrio, nós estamos no Santo dos Santos. Ou melhor, perdão, no lugar santo, no santuário, o lugar santo ou o santuário. Aqui você encontra mais uma vez o sacerdote, sumo sacerdote, uma imagem está ruim, né? E aqui o sacerdote. E lá havia 3 objetos: o candelabro, que nós vamos ver um pouco a mais, a bacia de pães, e lá mais uma vez, o altar do incenso. Mais um altar, que era o altar do incenso. Esse lugar era chamado o santuário. Somente os sacerdotes e sumo sacerdote poderiam adentrar nesse lugar. Próxima imagem, o candelabro simboliza Cristo como a luz do mundo. Quando eu vim de Israel, nós trouxemos um candelabro em miniatura. Tive a honra, queria dar para toda a igreja, mas não tinha como. Mas a gente conseguiu abençoar, presentear os diáconos com esse candelabro. Candelabro também é chamado castiçal ou menorá. Na realidade, o melhor nome, o nome judeu, é menorá. Lembre-se desse nome. Menorá é o nome mais utilizado. E Deus pediu que o menorá fosse totalmente de ouro, ouro puro. E o que significa o menorá? Ele tem 7 hastes. Cada haste dessa tinha que ter fogo, tinha que ter uma lamparina iluminando. Colocava-se o azeite e ela ficava o tempo todo iluminando. Quando a Bíblia diz a Moisés: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará, faz alusão ao fogo que havia no candelabro. Então esse fogo representa, essas 7 hastes representam os 7 dias da semana, e a luz representa a presença de Deus nos iluminando cada dia. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, Deus iluminando a nossa vida. Esse era o sentido do menorá. Hoje, símbolo de Israel, símbolo da nação de Israel, além da estrela de Davi que você pode olhar na bandeira, é o menorá. Nós estivemos no palácio lá de Israel e vimos um menorá que foi presente dos ingleses, enorme, bem enorme, presente dos ingleses para os judeus. Apertei alguma coisa aqui.
os judeus no ano de 1948, quando eles ressurgiram como nação. Ele é enorme, né? Falei assim, ele é bem... ele é enorme, ok? Então este é o candelabro. Qual é a alusão com que a Bíblia fala? João 8,12. Vamos conferir o que o candelabro representa. João capítulo 8, versículo 12. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Um detalhe importante a ser citado: a única luz que havia no santuário era a luz do candelabro. Os irmãos sabem, não havia energia elétrica, ok? Então a única luz que havia era a luz do candelabro que iluminava todo o santuário. E Jesus, ao dizer eu sou a luz do mundo, ele faz menção a essa realidade que lá havia, né? Eu já fiz essa comparação, permita-me novamente fazer. Se a igreja hoje fosse um tabernáculo, como seria? Bom, seria o seguinte: todo o povo ficaria do lado de fora, os levitas teriam acesso a esse pátio, somente os sacerdotes poderiam entrar nesse santuário, e somente o sumo sacerdote poderia subir no altar uma vez por ano. Assim seria, para que os irmãos tenham uma ideia do que seria a igreja nos termos do tabernáculo antigo. Como era a adoração, sobre critérios rigorosos, rígidos, sobre a adoração. Amém? Os irmãos entenderam? Então vamos para o próximo. Aqui eram os vasos de azeite para o candelabro, também todos eles de ouro, simboliza a unção de Deus que não pode faltar em nós. Os sacerdotes pegavam esse vaso de azeite e colocavam para que a chama não viesse se extinguir, para que o fogo não viesse se apagar. E aqui tem a mesa dos pães, que simboliza Cristo, o pão da vida. Vamos ler João capítulo 6, versículo 35. João 6, 35. João capítulo 6, versículo 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Nesta mesa dos pães asmos, pães sem fermentos, existia 12 pães, onde o sacerdote analisava todos os dias se eles estavam em plenas condições, né? Se eles não tinham se estragado, tinha que mantê-los em perfeito estado. E esses 12 pães representam justamente as 12 tribos de Israel. Deus sendo o alimento, né, sendo o pão para aquelas 12 tribos. Enquanto isso ocorria do lado de dentro, do lado de fora, os irmãos lembram que havia o maná. Deus sustentou o seu povo durante 40 anos no deserto, através do maná. E a Bíblia nos diz em Salmos que o maná era o alimento dos anjos. Existem judeus ortodoxos, não são cristãos, protestantes que falam isso, católicos, evangélicos que falam isso, não, são judeus. Que o maná era uma substância que ela gerava na sua psique, né, a imaginação, ou melhor, o sabor do alimento que você imaginava. O maná tinha esse poder. Então você comia o maná, aquilo que você imaginava, né? Se eu estivesse lá, eu ia imaginar comendo um bodezinho bem assado, uma buchadazinha deliciosa, também um temakizinho, né? Um sushi, uma Vanessa está falando hambúrguer, né? Que coisa, né, gente? São os judeus que falam isso. O sabor, a Bíblia fala que era pão, uma espécie de pão com mel, mas ele tinha esse efeito, você comia e o que você imaginasse, como seria bom, né? Isso vendesse, que você imaginasse, né, ele daria esse efeito.
era o maná. Então Jesus nos diz em João 6,35, eu sou o pão da vida, Ele é o nosso alimento, o pão vivo que desceu do céu. Tudo tem uma alusão, gente. Lembre-se que o tabernáculo é apenas uma sombra. Jesus hoje é o nosso tabernáculo. Quando João vai falar sobre Jesus, vai dizer, o verbo se tabernaculou. Essa expressão é muito forte. Se tabernaculou, é porque Jesus, ele vem para ser o santuário, para ser o nosso tabernáculo. E aí a gente vai entendendo toda a alusão que há. E eu espero que a partir de hoje, nossa oração se torne melhor a Deus através da compreensão sobre o tabernáculo. Próximo, o altar de incenso simboliza a oração e intercessão de Cristo na glória, né? São os 3 objetos. Você entrou no santuário, de um lado tem um candelabro, de lado tem a mesa dos pães, e agora na frente tem o altar do incenso. Eu estive pregando ano passado na Igreja Batista Manancial, do amigo pastor Jorge, que já foi ovelha dessa igreja, aluno do seminário dessa igreja e hoje pastor, e tem sido bênção no reino de Deus. Oi? É porque eu preguei ano passado e preguei esse mês. Só que, mês passado, preguei ano passado e mês passado. Só que, no ano passado, ele fez toda a alusão. Foi bem interessante, ele fez toda a alusão. Ele conseguiu projetar, juntamente com a equipe da igreja, todos os materiais. Ele fez a mesa de pães asmos, candelabro, ele fez esse altar de incenso, fez a arca que ficava no templo. Foi bem interessante mesmo. Fez o holocausto do sacrifício. Foi uma produção de primeira, viu? E nas paredes ele colocou, e nós vamos ver isso um pouco mais à frente, ele colocou 3 bandeiras em cada área, formando ao todo 12 bandeiras, que eram justamente as 12 tribos de Israel. Então, o altar de incenso era justamente semelhante a isso. É o altar segundo as precisões bíblicas. O que esse altar de incenso representa? Vamos para Romanos 8,34. Romanos, capítulo 8, versículo 34. Amém? Diz, quem os condenará? Quem os condenará? Cristo Jesus, quem morreu, antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ou seja, Jesus está à direita de Deus, e o que é que Jesus está fazendo nesse exato momento? Intercedendo por nós. O altar de incenso era justamente as orações, representa a vida de Cristo intercedendo em todo o tempo por nossas vidas. Lá em Hebreus vai dizer que nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós dia após dia. É interessante que depois da ascensão de Cristo aos céus, na presença de 500 testemunhas, ele sobe aos céus, mas ele não sobe simplesmente para ficar inoperante, nenhuma letargia, nenhuma inércia, desativado. Jesus está trabalhando. Jesus está trabalhando no céu. E o que é que Jesus está fazendo no céu? Intercedendo. Nesse exato momento, Ele está intercedendo por mim, Ele está intercedendo por você. Ele está intercedendo por nós, para que a nossa fé não desfaleça. E esse altar de incenso, o tempo todo, esse incenso subia. Era contínuo, ininterruptamente, esse altar de incenso ia subindo. Ok? Jesus é o nosso intercessor, fazendo essa alusão ao altar do incenso. Agora o véu do templo, olha lá, está aqui o candelabro, está aqui os pães asmos, tiraram, para a gente ver melhor, tiraram o altar de incenso, mas aqui tinha um véu do templo. Gente, as imagens do véu, o tecido, as costuras, as argolas, as cores, tudo isso com extrema precisão, fazendo toda alusão a Cristo,
ok? Nós não temos tempo suficiente para abordar todos esses detalhes. Nós tivemos, para você ter uma ideia, um semestre no seminário, com aulas, encontros semanais de 1 hora, para falar sobre o tabernáculo, para entender todo o tabernáculo. Eu tenho um livro muito bom, de umas 300 páginas, sobre o tabernáculo, mas eu sugiro aos irmãos que assistam vídeos, tem muitos vídeos bons disponíveis no YouTube, caso você queira se aprofundar, e você vai ver que todos os detalhes faz alusão a Cristo, faz essa menção a Cristo. Então aqui é o véu do templo. A partir daqui, o sacerdote fica do lado de fora. A partir desse véu só entra o sumo sacerdote uma vez por ano, e mesmo assim ele entrava com um sino e com uma corda. Caso os sacerdotes ouvissem que a corda parou, ou o sino parou de tocar, ele simplesmente subentendia que o sumo sacerdote tinha morrido, porque tinha entrado na presença de Deus indignamente. E a corda era para que eles pudessem puxar o sumo sacerdote, porque se eles entrassem lá, você já sabe, né? Também morria. Então você vê como Deus é zeloso, como Deus é extremamente zeloso. Então os levitas ficavam no átrio, os sacerdotes e sumos sacerdotes poderiam estar no santuário, mas no Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote, uma só vez por ano, para interceder pelo pecado do povo, de modo geral. E se ele estivesse em pecado, e aí os estudiosos dizem, a Bíblia na realidade fala sobre isso, que 24 horas antes ele ficava recitando a Torá, sem conversar com ninguém, recitando a Torá, lendo a Torá para ser purificado, se banhava todo dos pés à cabeça para poder entrar lá e poder ao menos sair vivo. Pois não? Não existiu o dia do holocausto. Com licença. A pastora fez uma pergunta. Era todos os dias? Ou era um dia específico ou era um dia eventual, ocasional? Era um dia específico. Sabe que dia era esse? Era o dia da Páscoa. Era o domingo da Páscoa. O mesmo domingo onde Jesus é crucificado. Gente, é incrível isso. Oi? Não, na sexta, né? No mesmo dia que Jesus é crucificado, é o dia que se fazia o holocausto. Para você ter uma ideia, enquanto Jesus está na cruz, tem alguém justamente oferecendo, se preparando para oferecer esse sacrifício no Santo dos Santos. No Santo dos Santos. O que Jesus vai é chamado o Santo Sábado. Por que é chamado Santo Sábado? Porque antecede, a sexta-feira que antecede o sábado, o sábado da Páscoa, o grande sábado da Páscoa, e um sábado normal. Então, quando juntava o sábado semanal e o sábado da Páscoa, então era chamado Santo Sábado. Quando Jesus está na cruz, vem judeus prosélitos de outras nações, de outros povos, de tudo que é lugar. Você vai lembrar de Simão Cirineu, que ajudou Jesus a carregar a cruz, não é? Então vem gente de tudo que é lugar para estar do lado de fora, aguardando o verdadeiro sacrifício lá no Santo dos Santos. Era o sumo sacerdote oferecendo o sacrifício. Quando ele saía, o povo celebrava, porque ele estava vivo e porque o povo tinha sido perdoado. Então vinham judeus de vários lugares ao redor do mundo trazer suas ofertas, e ali era um dia de muita celebração. Durante esse período, Jesus está sendo crucificado no Gólgota, no Calvário. Ok? Entendeu aí? Vamos para o véu do templo. O véu do templo tem uma espessura. Seria necessário, estudiosos disseram isso, 12 homens para tentar rasgar, 6 de um lado, 6 do outro. Seria necessário
2 cavalos, e cita os cavalos de raça que havia em posições opostas para rasgar esse véu, cuja espessura, cuja qualidade do material. E agora nós vamos adentrar. Vocês estão preparados? Está todo mundo santo aí, tá? Ótimo. A pergunta aqui do nosso irmão Wagner: qual era o requisito para ser o sumo sacerdote? O sumo sacerdote só havia um. Deus escolheu Arão como o único sumo sacerdote, e depois essa era passava de uma sequência, de uma linhagem sacerdotal, e escolher isso. Sumos sacerdotes na Bíblia nós encontramos. Um exemplo eu vou dar. Eli, que naturalmente Ofni e Ofinéias, que eram seus filhos, deveriam ser o sumo sacerdote, mas quem se torna o sumo sacerdote é um que não é filho, que é justamente Samuel. Seguiu uma ordem geracional, mas essa ordem poderia ser rompida se os moços não fossem dignos de substituir o seu pai. Um exemplo interessante é também Arão. Sumo sacerdote Arão, ele tinha 2 filhos, Nadab e Abiú. Foi o que apresentaram fogo estranho no altar de Deus. Eles entraram com fogo estranho no tabernáculo. Apesar de serem filhos do sumo sacerdote Arão, eles foram fulminados, morreram na presença de Deus por causa do fogo estranho. Que fogo estranho é isso? Quando o tabernáculo foi apresentado, o primeiro fogo, quem acendeu foi Deus. E agora era compromisso do homem manter o fogo. Eles deixaram o fogo se apagar, foram irresponsáveis leviano e criaram um fogo próprio. Aí eles vão com fogo humano, um fogo natural. Quando chega dentro do altar, para colocar diante do altar, Deus simplesmente fulmina. Arão, a nação fica de luto. E aí quem vai ser, o sumo sacerdote? Eleazar, um dos seus filhos, terceiro filho, que nem cogitava a possibilidade dele ser o pai de Finéias, e assim vai a ordem do sumo sacerdote. Então só havia um sumo sacerdote. Poderia ser uma herança conquistada dos pais, uma herança herdada dos pais, ou uma herança conquistada, como o caso de Samuel, pela fidelidade a Deus. Amém? No período de Cristo, quem era o sumo sacerdote era Anás, que é sogro de Caifás. O nepotismo já existia naquela época. Ok, gente, agora deixa eu fazer uma pergunta aqui. Estão preparados para entrar? Todo mundo tá santo aí, não tá? Olhe, se o sino parar de tocar, nós vamos agora entrar no Santo dos Santos. Eu imagino, gente, a tensão do sumo sacerdote entrar, né? Porque por mais que a gente se dedique, a gente se esforce, é verdade, ele nem sabia. Ele nem sabia. Era o sino. Ele entrava com a corda amarrada na sua perna e com o sino. Lá ele entrava trabalhar. Ele entrava para trabalhar. Ele estava trabalhando, colocando a oferta, o sangue do animal. Enquanto ele se movimentava, o sino tocava. Se o sino parasse de tocar por muito tempo, subentendia, e isso aconteceu várias vezes, ele tinha morrido por entrar na presença de Deus impuro. Então Deus o sacerdote simplesmente puxava a corda e ele vinha, porque se entrasse para socorrer, ele morria. Gente, Deus é um Deus zeloso. As pessoas pensam, Deus aceita qualquer oferta. Deus aceitou a oferta de Abel e recusou a oferta de Caim. Deus aceita qualquer adoração. Deus recusou a adoração de Nadab e de Abiú. Deus simplesmente recusou. Então, às vezes a gente pensa que Deus vai aceitar tudo de qualquer forma,
Deus aceita qualquer boa intenção. Uzá, coitado, você lembra de Uzá querendo ser usado por Deus? Na época de Davi, onde colocam a arca sobre a carruagem, onde os filisteus roubaram a arca, é uma outra história, acho que uns 2000 anos depois. E a arca está sendo trazida em uma carruagem, em uma carroça, a roda da carroça tropeça numa pedra, a arca começa a balancear, presta a cair, Uzá, cheio de boas intenções, vai lá e coloca a mão para evitar que ela caísse. Coitado de Uzá, gente. Ele colocou a mão e fulminado na hora. Foi um dia de luta em Israel e o que Deus estava querendo dizer para mim e para você, por isso que ele matou Uzá. Para que você não venha querer usar Deus. Tudo para nos dar uma lição, que para Deus é mais importante obediência do que boas intenções. Essa é a grande lição e Davi aprendeu, depois vai pesquisar a maneira correta para trazer. Então é isso, a gente pensa que pode ser de qualquer forma, a gente pode pensa que é de qualquer maneira. O rei Saul pensa, Deus aceita qualquer tipo de sacrifício, e ele oferece sacrifício, e Deus o reprova justamente porque ele não esperou o Samuel chegar, o sumo sacerdote Samuel chegar. Então você vai ver que Deus tem critérios, né, gente? A liberdade não pode se transformar em uma libertinagem. Eu gostei do presidente Donald Trump, quando falou agora, há um pouco tempo, quando ele falava sobre os refugiados, a imigração. Isso é muito complicado, gente. A gente tem que dar uma atenção, mas tudo tem um limite. Se os venezuelanos invadirem o Brasil, não vai ter emprego para os brasileiros, é uma questão de bom senso. Mas a resposta que ele deu foi o seguinte: para entrar no céu, tem que estar ciente que existem critérios e que existem muralhas. Ou seja, Deus colocou critérios, e a Bíblia nos diz em Coríntios e Apocalipse: ficarão de fora os idólatras, os adúlteros, os feiticeiros, os beberrões. Tem irmão aqui nessa igreja, quando leu esse versículo, eu acredito que foi o pai de Davidson, quando leu esse versículo, aí disse bem assim: o quê? Os beberrões ficaram de fora, vão ficar de fora. Fechou a Bíblia e disse: a partir de hoje eu não bebo. E não bebe, e não bebeu mais, né? Não bebeu mais, e tem uma relação de quem não entrará, porque Deus é um Deus de critérios. Deus colocou no céu critérios, e o céu tem muros, e os muros são de jaspion, né? Ok? Posso continuar? Já amarrou aí a corda? Já viu se o sino está funcionando? Então vamos lá. Entramos. Está mostrando primeiro os objetos. Deixa eu ver se tem uma imagem. Não tem nenhuma imagem. A gente vê no vídeo, né? Entramos. A primeira coisa que você vê logo ao adentrar essas cortinas, o véu, é justamente a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é esse objeto, que simboliza a justiça e a presença de Deus. Detalhe: alguém pode pensar, mas pastor, o que são aquilo ali na Arca da Aliança? Eram querubins com as asas voltadas para a arca. E alguém pode pensar, né, ainda, mas a Bíblia não diz nos mandamentos: não farás imagens, né, não farás escultura de nenhuma semelhança que há no céu e na terra? E agora, pastor? É verdade, mas quando Deus dá os mandamentos, Deus dá com os seguintes detalhes: não farás para ti. Deus proibiu que nós fizéssemos para nós imagem de escultura, não ele fazer para ele, ele mandar alguém fazer para ele. Então o primeiro detalhe é: não farás para ti. Está lá escrito, Êxodo capítulo 20, não farás para ti imagens de escultura, e antes não adorarás outro Deus. Então não farás para ti. O outro detalhe preponderante nessa questão é que a arca só podia ser vista pelo sumo sacerdote, e mesmo assim, uma vez por ano. Então, não existia possibilidade alguma de ser feita como idolatria. No dia que Ofni e Finéias, filho de Eli, sumo sacerdote, pega a arca e diz: pai,
nós estamos perdendo a guerra. Vamos levar a arca, quem sabe que com a arca a gente não vence a guerra. Ou seja, eles estão idolatrando a arca, ao invés de adorar a Deus, né? Estão querendo usar a arca como um talismã, como um amuleto, como objeto de sorte. Eles perderam a arca, perderam a vida, perderam a guerra. Até o pai, quando soube da notícia, caiu na cadeira, quebrou o pescoço. Entendeu? Então essa era a Arca da Aliança. Vamos a mais detalhes. O que havia dentro da Arca da Aliança? Dá para perceber aí? Uma urna de ouro contendo o maná, era a concha do maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Vamos ver o que está escrito em Hebreus 9:4. Hebreus capítulo 9, versículo 4. Ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro, contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Vamos lá, gente, aprender aqui. Primeiro tinha essa concha, a Bíblia fala aqui, urna de ouro, contendo o quê? O maná. Oi? Um vaso de ouro, era a bandeja de ouro, né? Contendo o maná. Detalhe, por que esses três objetos? Primeiro, o maná representava a provisão de Deus. O interessante é que essa bandeja, esse vaso que tinha o maná estava lá dentro e durante 40 anos não apodreceu. Interessante isso, né? Enquanto do lado de fora Deus estava derramando maná, todos os dias caía pão do céu. Logo pela manhã Deus derramava o pão do céu e existia uma ordem: não junteis, não tentem guardar, porque se for guardar apodrecia, né? Você guardava o maná, no outro dia quando você ia olhar estava podre. Deus ali estava nos ensinando que Ele é o nosso sustento diário, Ele é a nossa provisão diária. Então o maná significava provisão de Deus. Agora, lá na Arca da Aliança, o maná não apodrecia, e simplesmente perguntar ao nutricionista se existe condições de um alimento passar 40 anos sem se estragar, né? Diga aí, só com a graça de Deus. Então o maná representava o quê? Provisão. Aí tinha a vara, olha o detalhe da vara, a vara de Arão. E aí, Wagner, agora vai ser interessante, porque quando Deus diz a Moisés: Moisés, separa teu irmão Arão para ser sumo sacerdote. Aí Moisés chega diante do povo e diz: gente, Deus já escolheu quem é o sumo sacerdote. O governo de Moisés era um governo civil, e o governo do sumo sacerdote seria um governo religioso. Deus escolheu meu irmão, filho do meu pai, filho da minha mãe, para ser o sumo sacerdote. O povo não aceitou. Isso é jeitinho, está tendo marmelada, está com maracutaia, né? Isso aí não pode. Aí volta a questão do nepotismo inválido. Aquele era inválido, esse aqui é válido. Aí vem você está com nepotismo. E o povo reclamava de tudo. Você já conhece o povo, né? O povo preferia as cebolas do Egito do que o maná do céu. Como é que pode o povo no deserto dizendo: mas nós estamos com saudade das cebolas do Egito? Gente, pelo amor de Deus, eu tenho alguns amigos aqui na igreja que não suporta a cebola, né? Sempre que pede algo, por favor, sem cebola. E quando vem uma pizza, eles arrancam a cebola, diz: traz para mim que eu gosto da bichinha. Ok? Então, olha o nível de pessoas ingratas, que muito murmuravam a Deus. Aí escuta bem, para concluirmos, já estamos concluindo. Deus dá direção a Moisés: Moisés, pega uma pessoa de cada tribo, juntamente com Arão, pessoa de cada tribo, e coloque a vara delas na frente do tabernáculo. Uma vara, você pegava um pedaço de pau, de preferência, os judeus sempre andavam com uma vara que era tipo cajado,
Até hoje você vê em filmes, você vê em reportagem, os judeus, a maioria dos judeus são pastores, anda com aquele cajado. Então pegue uma vara, a vara subentende que é seca, não é um galho tirado de uma árvore, não. Coloque na frente do tabernáculo, e amanhã, pela manhã, a vara que florescer será esse o escolhido para ser sumo sacerdote. Não tinha como ninguém duvidar, né, gente? Cada um pega uma vara seca, né, coloca lá as 12 tribos, cada um representando as tribos, e cai justamente sobre a tribo de Arão, que é a tribo de Levi. Cai justamente sobre essa tribo. Pela manhã, quando eles vão ver, olha lá a alusão que se faz, a vara toda florida, milagre de Deus. Então essa vara representa, se a bandeja representa a provisão, essa vara representa a unção que há. Unção, sabe o que é unção? Uns são e outros não. Tinha um professor no seminário que ele dizia, eu não sei por que tanta dificuldade de entender o que é unção. Unção, uns são, outros não, uns têm, outros não têm. A unção é essa autoridade graciosa que vem da parte de Deus, que não é explicada humanamente. Foi o que aconteceu com Arão. Aí ali escolhe Deus o sumo sacerdote Arão. Depois passa para os seus filhos. Em alguns momentos Deus rompeu a linhagem por não haverem pessoas dignas e justas para exercer tamanha missão. E agora, por fim, as tábuas da lei. Tábuas essas que foram escritas pelo dedo de Deus. Elas estavam lá. Sobre a Arca da Aliança, gente, havia um propiciatório, onde era colocado o sangue do animal. Aí vinha a glória de Deus, Deus olhava para o sangue, e esse propiciatório, olha o nome, propiciatório serve para se tornar propício. Deus se tornava propício, porque se Deus viesse, quando o sumo sacerdote estivesse, se Deus viesse e não estivesse aquele sangue, e ele começasse a olhar para as tábuas da lei, que diz lá, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não terás outros deuses, honra teu pai e tua mãe, e percebesse que, conforme diz Tiago, aquele que erra em um é culpado de todos, percebesse que a nação tinha errado em um, e era culpado de todos, sabe o que é que acontecia? Não era o sumo sacerdote que era fulminado, não, era todo o povo que era fulminado. Você vê como Deus é zeloso, né? Então, quando Deus olhava para aquele sangue, ele se tornava propício. Por que ele se tornava propício? Porque aquele sangue fazia alusão de que um cordeiro puro faria o sacrifício perfeito. E que essa lei já não seria mais material, seria espiritual. Já não seria mais cravada em uma pedra, seria cravada no nosso coração. E que através do sangue do cordeiro, nós viveríamos os mandamentos de Deus, que hoje se resume em um: amar ao Senhor sobre todas as coisas. Esse é o cumprimento da lei, o amor. Porque quem ama a Deus sobre todas as coisas, quando pergunta a Jesus, Jesus, qual é o grande mandamento? Qual é o maior entre os grandes mandamentos? Os judeus não estão perguntando sobre os decálogos, não, que são os 10 mandamentos, mas sobre 620 e pouco, regulamentos, normas, instruções, que havia em toda a lei moral e cerimonial. Então ele está perguntando, qual é o mais importante? Jesus dispensa todos eles e diz, o mais importante é amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus foi muito objetivo, prático, didático, como de fato sempre foi, porque quem ama não rouba, quem ama não mata, quem ama não destrói, quem ama não calunia. Então, quando há amor, se você for perceber, não há motivos para infringir as outras regras, ou seja, sermos movidos pelo amor. E as leis representam justamente, as ordenanças. Então, a bacia representava o quê? Provisão. A vara, a unção. E as leis, as ordenanças. Agora vamos lá. Aqui eram as vestes do sumo sacerdote. As vestes
talares lindas, bonitas. Nesse peitoral existia as 6 rochas, 6 pedras preciosas. Desculpa, muito obrigado. Vê se vocês estavam prestando atenção. 12 pedras. Gente, cada pedra dessa faz uma alusão a Jesus como Senhor, Jesus como Salvador, Jesus como sacerdote, Jesus como pastor. Cada uma dessas pedras, que era chamada Urim e Tumim, que simbolizava as 12 tribos, conforme Êxodo 28:30, tinha uma representação. Cada uma dessas. No seminário a gente estudou sobre as vestes e sobre cada detalhe das cores e das pedras preciosas que havia. E essas pedras, elas foram usadas por Deus para direcionar o sumo sacerdote em determinadas decisões que eles precisavam tomar. Uma forma bem mística, esotérica, espiritualista, mas Deus permitiu durante determinada época que através do sumo sacerdote viesse direção. E para esse sumo sacerdote não correr o risco de falar por conta própria, Deus usava essas pedras, Urim e Tumim. Ok? E aqui é uma visão ampla do tabernáculo. Eu queria chegar aqui, porque vai mostrar o seguinte, que o tabernáculo foi feito no centro. Do lado esquerdo, começa pela frente. À frente havia 3 tribos. Do lado esquerdo também 3 tribos. Do lado direito, mais 3 tribos. Atrás, mais 3 tribos. Dá para ver as tribos bem formadazinhas? Olha só, aqui elas, bem formadazinhas. Então isso significava que Deus queria sempre, esse foi o desejo de Deus, estar no centro. Se você for analisar, Sofonias vai dizer, eu, o Senhor, estou no meio de ti. Salmo 46, Deus está no meio dela. Você vai ver Jesus falando, diversas vezes, que onde estiver 2 ou mais reunidos em seu nome, ele se fará presente no meio, a vontade de Deus, porque o meio é o centro, é o controle, é justamente o equilíbrio. Então esse sempre foi o desejo de Deus, estar no centro do seu povo, ok? E um detalhe que nós também não podemos passar despercebido, é que durante o dia, durante os 40 anos, porque o tabernáculo era também móvel, ele se removia de acordo com a coluna. Enquanto essa coluna estivesse parada, o fogo descendo a noite toda, gente, essa era a visão. Você andava, você ia cuidar das ovelhas, e de repente você olhava para o tabernáculo, essa era a visão. Quando essa coluna simplesmente saía do tabernáculo e se movia, todos iam desfazer suas tendas, todos os sacerdotes iam se desfazer do tabernáculo e ia seguir a coluna. Era ali onde Deus queria que ficasse. Durante o dia, uma nuvem protegendo do calor. Durante a noite, havia essa coluna de fogo que os protegia das serpentes, dos animais peçonhentos, da noite, e também protegia eles do frio do deserto. Clima do deserto, durante o dia muito quente, por isso a nuvem. Durante a noite muito frio, por isso a coluna. Agora, o tabernáculo ele foi feito justamente no período do deserto, com um propósito, na verdade, é trazer a consciência do santuário celestial para o seu povo, para que o seu povo também não se contaminasse, já que andou muito, peregrinou muito, não se contaminasse com outros cultos, com outros ritos de outros povos e de outras nações. Então Deus foi criterioso em todos os detalhes, justamente para que não houvesse influência, interferências externas sobre o verdadeiro culto. Hoje Jesus é o nosso tabernáculo, Ele é a luz do nosso mundo, Ele é o pão vivo, o pão vivo que desceu do céu para ser o nosso alimento. O holocausto nos faz relembrar que Ele é o nosso sacrifício, nos faz lembrar que Ele não nos chamou para vivermos no pátio, Ele nos convida para irmos além do átrio, para adentrarmos no santuário. No santuário vamos ver os incensos, as orações. Agora, para entrar no santuário, lembre-se,
purificar as mãos com a bacia da purificação, com a água da bacia da purificação, purificar os pés. Isso significa a oração e leitura da palavra diária, para que a gente não entre na presença de Deus imundo, para que a gente não entre na presença de Deus impuro. Tudo isso tem uma certa representação. E agora, Deus nos chama não simplesmente para vivermos no santuário, para entrarmos no Santo dos Santos, que no Santo dos Santos existe provisão, existe unção, existe direção de Deus para as nossas vidas. Amém, irmãos? Então, tem até uma canção que diz: leva-nos além, leva-nos além. Deixa eu voltar um pouquinho aqui só para mostrar algo importante aos irmãos. É muita coisa a ser dita e meu tempo já se esgotou. Gente, esse véu, a Bíblia nos diz que quando Jesus está na cruz, no Calvário, o véu se rasga de cima para baixo. E do lado de dentro para fora. Só que até agora não tinha ninguém do lado de dentro. Estava se preparando para entrar. Então tudo isso para mostrar que o véu foi rasgado sem auxílio de força humana. Sem a pressão da vontade humana, o véu foi rasgado. Agora, detalhe. Esse aqui é bem criado. Detalhe, aquela ali já quer louvar. Detalhe, o véu foi rasgado não para que simplesmente pudéssemos entrar. Muito bem, garoto. Não foi nem carne nem sangue que te revelou isso. Não foi simplesmente para que o homem pudesse entrar. Para que o homem pudesse entrar, sim, também. Mas, contudo, entretanto, todavia, porém, para que Deus pudesse sair. Deus não está mais preso aos ritos litúrgicos. Deus não está mais preso às cerimônias religiosas. O sangue de Cristo se transformou nosso propiciatório. E agora Deus simplesmente está livre para nos alcançar aonde nós estivermos. Livre. Por que livre? Isaías 59, versículo 2. Não está meus ouvidos travados, nem minhas mãos acanhadas, para que não possa ouvi-los nem socorrê-los. Mas os vossos pecados é quem fazem separação, distinção entre eu e vós, para que eu não vos ouça, para que eu não vos atenda. Hoje já não há mais isso, porque Jesus satisfez, Jesus atendeu todas as exigências que existia no pecado. Você entende agora? Quanto o tabernáculo é importante? Agora deixa eu te dizer uma coisa. O que a gente apresentou aqui nessa manhã foi apenas a ponta do iceberg. A ponta do iceberg, que eu diria, não vimos absolutamente nada. Aqui é só para termos uma nítida noção sobre o que é o tabernáculo. Espero que ao menos você se sinta instigado a pesquisar mais, a procurar mais e entender que Cristo se tabernaculou para que hoje nós pudéssemos ter liberdade em Deus. Amém? Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.